Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É muito interessante quando nós olhamos para o céu, numa noite sem luar, de preferência no campo ou próximo ao mar, sem que haja muita influência da iluminação pública, e nós vamos notar a infinidade de pontos luminosos que compõem o cosmos. Isso no nosso pequeno alcance, porque se nós pegarmos equipamentos como o telescópio Hubble, por exemplo, poderemos ver a imensidão das galáxias numa diversidade de orbes e mundos que compõem as galáxias, que compõem os sistemas, em bilhões e bilhões de sóis, que reluzem para nós todas as noites. É natural que, olhando para essa imensidão, tenhamos a convicção de que Deus, sendo inteligência suprema, jamais iria criar tantos e tantos mundos se eles não tivessem uma utilidade. É por isso que nós temos essa convicção de que cada orbe, cada planeta do nosso sistema e das galáxias, de todo o universo, ele é povoado. Então existem extraterrestres? Sim, existem extraterrestres. E o mais famoso de todos eles é um ser divino, puro, que está conosco desde a formação do planeta, desde quando a Terra ainda era uma bola de fogo. Jesus de Nazaré, o nosso Messias, o nosso governador, não se formou aqui. Então ele é um extraterrestre, o mais famoso, o mais conhecido em todo o planeta. E nós entendemos então que é assim a vida em outros planetas. Mas que vida é essa? Naturalmente, quando nós falamos em vida, nós estamos nos referindo à vida espiritual. Porque uma vida orgânica, igual a que nós temos, necessita de condições físicas apropriadas para que ela exista. Então, a vida na Terra, a vida orgânica, ela tem as suas características, mas o espírito que se utiliza desta vida orgânica para as suas encarnações, ele tem propriedades distintas e pode viver em qualquer ambiente. Um espírito desencarnado não precisa do oxigênio, não precisa do calor, não precisa da água. Ele pode viver em qualquer ambiente, quando estiver totalmente desmaterializado. Então nós entendemos que a vida, a humanidade existe em todo o universo. Cada ponto luminoso, cada planeta, cada estrela, ela é habitada. E essa humanidade é composta por espíritos, que aqui na Terra se utilizam da matéria orgânica específica do nosso planeta para viver, para realizar as suas experiências e buscar a sua evolução. Mas que em outros planetas, em outros sistemas, também são habitados, mas com corpos apropriados ao ambiente de cada planeta. Então, nós precisamos entender a vida como um espírito imortal, o ser criado à imagem e semelhança de Deus, como está escrito na Bíblia, o espírito. Porque Deus não tem corpo. Não é aquele velho de barbas e cabelos longos que está pintado lá na Capela Sistina. Nós não temos sentidos ainda para compreender a natureza íntima de Deus.
justamente por ele ser muito diferente do que nós somos, muito longe da prisão material em que nós nos encontramos agora, nesse processo de encarnação. Então, quando Jesus diz há muitas moradas na casa do meu Pai, ele está se referindo a isso, que existem muitos mundos aos quais nós podemos ser destinados de acordo com a nossa evolução. Os espíritos superiores trazem, nesse capítulo, através das mãos de Allan Kardec, essa ideia de uma classificação de mundos. Temos mundos primitivos, temos mundos de provas e expiações, temos mundos de regeneração e mundos felizes. Esses tipos de mundos, eles são apropriados à escala evolutiva do espírito, que foi criado simples e ignorante e que tem as oportunidades de evoluir. À medida em que ele vai evoluindo, ele vai passando de um mundo a outro. Nesta misericórdia do Pai, que nos oferece oportunidades para que, aprendendo, possamos ter uma vida cada vez mais feliz. Então, os mundos que nós vamos habitar, eles estão relacionados com o nosso grau evolutivo, com a nossa capacidade de aprender e aplicar a lei divina. Então, mundos primitivos são aqueles que acolhem os espíritos recém-criados, aqueles espíritos que são simples e ignorantes, completamente ignorantes. Não vivenciaram ainda as experiências. Estão iniciando o seu processo de aprendizado, tomando consciência de si mesmo. São as primeiras encarnações. São corpos mais animalizados. Nós podemos até comparar os espíritos primitivos com os homens primitivos que viveram aqui na Terra. Os homens de Neandertal, por exemplo. Eles eram extremamente animalizados, embrutecidos e com uma inteligência limitada, mas presente. Esses mundos primitivos, então, predomina o instinto sobre a razão. É a infância do espírito, quando ele começa a utilizar o seu livre-arbítrio nas primeiras encarnações. E aí, as necessidades básicas são aquelas que são mais pungentes. Então, ele precisa do alimento, ele precisa da proteção. Não é? É assim que ele vai dando valor ou aprendendo com experiências a encontrar meios de evoluir. Então, os mundos primitivos, eles têm essa característica. Os mundos de provas e expiações são mundos onde a inteligência já é um pouco mais desenvolvida, onde o espírito já desenvolveu a ciência e ele tem a capacidade de transformação maior. É o nosso mundo. Vivemos no mundo de provas e expiações. E aqui predomina a razão. É a inteligência que nos conduz. As ciências vão transformando a nossa vida. Quer ver um exemplo? Há pouco mais de 50 anos atrás, o telefone era algo fixo, que só podia ser utilizado através de uma residência, ou de um estabelecimento comercial, ou os tão famosos orelhões, né? Que nós tínhamos na rua, comprávamos aquelas fichas, né? Agora vocês já estão sabendo da minha idade. Se você pegasse, naquela época, e dissesse para uma pessoa que seria possível telefonar para o Japão, numa ligação de vídeo, e conversar com uma pessoa de uma forma instantânea, através da internet, ela o chamaria de louco. Pois isso é uma realidade. Então, a ciência vai evoluindo, a inteligência vai sendo colocada a serviço da humanidade, nos trazendo conforto, nos trazendo evolução física. Mas a predominância do mundo de provas e expiações,
que é a razão, nos afasta ainda do sentimento. Então nós estamos dominando os nossos instintos, porque já não somos mais primitivos, mas ainda somos dominados pelas paixões, pelas sensações. E, por isso, necessitamos de duras experiências para que nos mostrem certos valores que ainda temos dificuldade de compreender. Então, o mundo de provas e expiações, ele vai nos oferecer o conhecimento, ele vai nos oferecer a capacidade de desenvolvimento intelectual e também moral, porque os inumeráveis mensageiros de Deus que trouxeram as informações, os conceitos, né? Nós temos Buda, Krishna, Jesus, Maomé, Moisés e tantos outros espíritos que estão além do nosso tempo, que vieram conviver conosco para nos mostrar os verdadeiros valores, mas nós estamos ainda vivendo o conflito. Não vamos esquecer o que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele nos trouxe uma verdade que nós temos ainda dificuldade de praticar. E esse conflito entre o que nós sabemos que é certo, porque Jesus disse, e aquilo que temos o desejo de realizar, é simbolizado pela espada que Jesus coloca no seu Evangelho. Então, num mundo de provas e expiações, nós estamos vivendo os efeitos causados pelas nossas imperfeições em atitudes equivocadas e que nos levam a conflitos íntimos. Então, é um mundo onde o mal prevalece, onde as paixões ainda dominam. E os espíritos ainda têm a dificuldade de colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então, o orgulho, a vaidade, a ganância, elas estão muito presentes na nossa sociedade. Nós olharmos para todos os lados, nós vamos ver características dessas paixões dominando, principalmente entre as pessoas que estão no poder, que estão conduzindo as sociedades. Se nós observarmos o andar da nossa sociedade, nós vamos ver que houveram algumas rupturas de valores, principalmente na construção da família, na moralidade. Então, nós vemos exemplos na mídia, no cinema, de tantos comportamentos que são reprováveis diante da moral e os bons costumes, mas que acabam surgindo como coisas naturais e pela incidência constante são aceitas. Então, a promiscuidade, o sexo como lazer, né? As relações sem compromisso, né? Os nossos jovens ficam aqui, ficam ali e têm uma liberdade de ação em alguns campos que são contrários à lei de amor, nessa relação que existe entre espíritos afins, nessa sublimação do sexo como forma de criação da vida, como meio para a encarnação de espíritos, não é? E acaba desvirtuando alguns valores, como o honrar a pai e mãe e tantos outros, que nós vemos ainda mexer com a nossa sociedade e que demonstram o grau evolutivo dos espíritos que estão encarnando aqui. Então nós percebemos que as paixões ainda nos dominam. Ainda é o orgulho, a vaidade, o egoísmo que nos conduzem. Muitas das nossas decisões são baseadas pelo nosso orgulho. Muitas vezes, e graças a Deus, na maioria das vezes, quando o sangue ferve e nós desviamos do caminho, agora que temos algum conhecimento da doutrina espírita, da continuidade da vida, nós refreamos esses sentimentos, revemos nossa posição, nos arrependemos das nossas atitudes, mas ainda
sentimos o desejo de fazer. Como Jesus diz, o pecado pelo pensamento. Não é preciso agir, mas quando temos o desejo de agir no sentido do mal, conduzidos pelo orgulho, pela vaidade, então nós já estamos assumindo compromissos. É porque essas paixões ainda estão latentes no nosso íntimo. Quando nós convivemos com as situações, conseguimos ver no outro um viajor como alguém que é igual a nós, que imperfeito busca o aprendizado, e tivemos compreensão pelas suas atitudes, sem nos magoarmos, sem sentir ódio, aí nós estaremos no caminho, porque não teremos o desejo. Então, no Evangelho, mais à frente, está bem descrito isso, né? Aquele que tem puro coração, se não me engano, é o capítulo, que ele fala que aquele que pensa no mal e age ainda está longe do caminho. Aquele que pensa no mal e não age por não ter oportunidade, ainda está longe do caminho. Aquele que pensa no mal e se arrepende e não age porque compreende que aquela situação não seria boa, está a caminho. E aquele que não pensa no mal, esse já está pronto. Então, o mundo de provas e expiações nos coloca em situações para que possamos refletir sobre isso. Por isso convivemos com tantas diferenças, com tantas ainda atrocidades em atitudes que são incompreensíveis. Às vezes, nós olhamos pessoas que, imbuídas do poder, desviam milhões e milhões de recursos financeiros, às vezes da merenda escolar ou da saúde, da educação, quer dizer, prejudicando milhões e milhões de pessoas de uma forma inescrupulosa. Então, hoje nós temos consciência de que isso é hediondo. Mas, para chegarmos a isso, foi preciso vivenciarmos experiências e, convivendo com as consequências dos nossos erros, é que nós vamos conseguir nos preparar para um mundo melhor. O mundo que vem, após o mundo de provas e expiações, é um mundo regenerativo, um mundo onde o mal ainda existe, mas que as pessoas eleitas para viver neste mundo, elas estão numa condição um pouquinho melhor. Então, como nós somos responsáveis por todos os nossos atos, o fato de nós admitirmos as nossas imperfeições, o fato de admitirmos as nossas doenças, é que nos levam à regeneração. Então, o mundo de regeneração é um lugar ainda de provas, mas não teremos mais expiações. Por quê? Qual que é a diferença entre prova e expiação? A prova são aqueles defeitos que nós temos e que somos conscientes que temos esse defeito. E pedimos ao Pai a oportunidade de vivenciar experiências para que possamos superar esses defeitos de uma forma consciente. Então, antes de reencarnar, nós pedimos essa e aquela prova para que, convivendo com a situação, possamos evoluir. Isso é nosso desejo. Temos a consciência de que temos esse defeito e desejamos corrigi-lo. Essas são as provas. As expiações são situações que vêm contrárias à nossa vontade e que vão nos mostrar defeitos que nós ainda não admitimos que temos. Então, uma expiação, ela não é da nossa vontade, não faz parte do nosso planejamento, mas é necessária para que nós possamos nos enxergar como espíritos imperfeitos ainda. Então, a adversidade programada, aquela em que eu sei que eu tenho o defeito e desejo superá-lo, é a prova. As adversidades que não estão programadas e que vão me mostrar defeitos que eu ainda não admito que tenho, são as expiações. Então, quando nós admitirmos as nossas imperfeições e estivermos com o desejo sincero de corrigi-las, então estaremos aptos a viver num mundo
de regeneração. Lá haverá dor, lá haverá provas, mas não expiações. Porque nós passaremos por situações que nós temos a consciência de que necessitamos passar para resgatar os nossos erros, para corrigir as nossas imperfeições. Então, a evolução do ser para chegar a este ponto de admitir que somos consequência de nós mesmos, que somos frutos dos nossos próprios atos e que ninguém além de nós é responsável pela nossa dor, nos leva à preparação para nos regenerarmos. Enquanto nosso orgulho ainda apontar o outro como responsável pela minha desdita, como responsável pela minha dor, enquanto isso acontecer, eu ainda não estou pronto para me regenerar, porque eu não admito todas as minhas imperfeições. Por isso preciso das expiações, porque elas vão me mostrando os defeitos que eu tenho e que ainda não admito que tenho. As situações e a lei de causa e efeito vão me mostrando que eu realmente tenho esse defeito e que preciso lutar contra ele para poder ser uma pessoa melhor. Essa é a grande diferença entre provas e expiações. E os espíritos que reencarnam no mundo de regeneração, eles já estão aptos, conscientes das suas imperfeições. Então, eles não vão passar por expiações, mas vão ter que passar por todas as provas, para que possam se purificar, eliminando os efeitos, eliminando as causas das suas imperfeições, agindo de uma forma melhor, se aproximando da lei de amor, da lei de Deus. Então, no mundo de regeneração, uma sociedade mais harmônica, em que as pessoas estão preocupadas em se corrigir. E qual o melhor caminho de demonstrar o seu aprendizado diante da lei de amor que Deus nos ofereceu e que Jesus exemplificou quando esteve entre nós, se não através do nosso semelhante? Então, o mundo de regeneração é um mundo muito mais feliz do que o mundo de provas e expiações. Por quê? Existe a vontade do resgate, existe a vontade da reforma íntima e o desejo de compartilhar a vida de uma forma plena. Então, não haverão desvios, não haverá desonestidade, o que haverá é a caridade e a fraternidade entre os povos e as nações, porque todos estão preocupados em superar as suas imperfeições e jamais vão culpar o outro pela sua desdita ou pelas situações de dor pelas quais está passando. Vamos aceitar as nossas imperfeições e lutar contra elas. Então teremos uma sociedade mais harmônica. Não haverá mais a desonestidade, a mentira, não haverá aquele desejo de levar vantagem sobre o nosso próximo. Todos estarão vivendo para o autoaprendizado, para a autoevolução, num esforço de, passando pelas provas, ir se purificando. Esse processo todo nos liberta das paixões, nos liberta da vaidade, do orgulho, nos liberta do egoísmo. E quando livres dessas paixões, sob o domínio pleno das leis de amor e caridade, então nós vamos entender o que significa um mundo feliz, onde o amor reina, onde o mal não existe. Não há provas nem expiações. Existe o amor, a vida em harmonia, a paz interior, de uma consciência tranquila de termos feito sempre ou de fazermos sempre tudo aquilo que estiver ao nosso alcance em benefício do nosso semelhante. Um mundo feliz é um mundo de espíritos que venceram a vida, que venceram as suas imperfeições e que hoje se encontram num estágio evolutivo bem mais elevado. As grandes vantagens de um mundo feliz estão relacionadas à matéria, porque quanto mais próximos da lei de amor, quanto mais estivermos libertos
das paixões, mais livres seremos. Ou seja, o nosso corpo físico não irá nos limitar nas nossas ações. E os espíritos felizes, eles estão praticamente desmaterializados. Não têm a necessidade da encarnação. Eles estão livres para ir e vir. O mundo feliz nos leva ao exercício do amor. E o estágio nesse período da nossa existência nos levará à perfeição, para que cheguemos a espíritos puros. Não teremos mais maus pensamentos, não teremos mais a cobiça, nem a ganância, nem a ambição. Nós estaremos plenos diante da lei divina, de amor, de caridade. Então, o mundo feliz é um mundo de paz, um mundo de convivência em harmonia e basicamente desmaterializados. Então, não teremos mais essa expectativa de deixarmos o corpo no processo de putrefação, né? Quando o corpo retorna à natureza, as dificuldades, né, da encarnação, com longos períodos de gestação e processos de perturbação, para que esqueçamos do passado e possamos recomeçar a nossa existência como uma página em branco. Tudo isso se extingue num mundo feliz, porque o espírito já está pleno. Ele não precisa esquecer de nada. Ele está feliz com o que ele é, com as conquistas que ele teve, durante todas as experiências que ele passou ao longo de todas as moradas que o abrigaram. Então, o nosso futuro, o nosso desejo é de chegarmos a um mundo feliz, onde nós poderemos viver plenamente as leis de Deus. Essas são as classificações que nos foram trazidas pelos Espíritos e que há muitas nuances entre um e outro. O mundo primitivo não abriga só espíritos primitivos. Existem outros espíritos que, num grau evolutivo um pouquinho maior, pelo seu próprio comportamento, para que tenham a oportunidade de evoluir, acabam encarnando no mundo primitivo. Quem nunca ouviu falar dos exilados de Capela? Então, nós temos nos exilados de Capela espíritos que estavam fazendo a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, o período que estamos vivendo hoje aqui na Terra. E os espíritos mais endurecidos, apesar da sua inteligência, da sua capacidade tecnológica, eles continuavam mantendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo como seus senhores. Os corações endurecidos, então, não tinham, apesar de toda a tecnologia, das experiências adquiridas, eles não tinham a capacidade de viver o sentimento, que é isso que nós vamos viver quando deixarmos de viver num mundo de provas e expiações e conquistarmos o direito de estar no mundo de regeneração. A sensação e o poder já não serão mais importantes. O sentimento é que será o nosso maior condutor, né? É a nossa capacidade de amar. E esses capelinos, eles não tinham essa capacidade ainda. Então, como Capela evoluiu para um mundo de regeneração, esses espíritos endurecidos foram exilados. E para onde eles vieram? Para a Terra. A Terra era um mundo primitivo. E esses espíritos vieram encarnar aqui na Terra, trazendo com eles todo o conhecimento e inteligência, mas num mundo primitivo, onde a tecnologia ainda estava por ser construída. Os sinais dos capelinos estão muito presentes nas civilizações antigas, astecas, maias, incas, egípcios, judeus, entre outros, né, na China, no Japão, que tem as culturas diferenciadas. Então, nós vemos os contrastes entre a vida selvagem,
vamos falar das Américas, né? Dos maias, dos astecas e dos incas, quando os descobridores europeus chegaram nas Américas, eles encontraram índios, pessoas com arco e flecha, vivendo numa sociedade primitiva em relação à sociedade europeia. Mas os monumentos que foram construídos, eles tinham uma tecnologia muito à frente. Então, os espíritos que habitaram e que construíram esses monumentos, as pirâmides, Machu Picchu e no México, né, que tem os desenhos que só podem ser vistos de cima, a ideia de aeroportos, essa civilização, ela já tinha passado. Eram os capelinos, que trouxeram o conhecimento tecnológico, que construíram as pirâmides do Egito, que construíram e deixaram o conhecimento astronômico, da matemática, da engenharia, mas que renasceram no mundo primitivo, onde tudo estava por fazer. Então, o fato do nosso mundo estar num estágio primitivo, naquela época, não limitava a existência de espíritos somente primitivos, mesmo porque nós não conseguimos aprender sem professores. Os espíritos exilados de Capela vieram para cá para encontrar o caminho da humildade, mas também para servir como mestres, nos ensinando a evoluir. Então, os espíritos primitivos foram misturados com esses exilados de Capela e essa miscigenação trouxe o conhecimento tecnológico e científico necessário para que o nosso mundo deixasse de ser um mundo primitivo e também ofereceu a oportunidade desses espíritos endurecidos que se sentiram expulsos do paraíso a reencontrar o caminho da humildade e muitos deles, conquistando essa evolução moral tão necessária, conseguiram retornar à Capela. Então, por isso que quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram uma civilização tecnologicamente muito inferior àquela que construiu as pirâmides, que construiu Machu Picchu, que construiu os astecas, né, que construíram aqueles monumentos que estão lá no México. Aqueles espíritos eram mais evoluídos. Eles deixaram a tecnologia para que nós pudéssemos evoluir, mas não faziam parte do nosso mundo. Vieram como professores. Essa ideia, como eu disse, eles se sentiram expulsos do paraíso. Né? Essa é uma relação muito interessante, porque no Livro dos Espíritos, quando nós estudamos, ele chama os capelinos de raça adâmica. São espíritos que vieram trazendo o conhecimento, trazendo a cultura, o avanço tecnológico, mas que precisavam de provas e expiações para que pudessem evoluir moralmente. Então vocês imaginem que nós estamos aqui hoje vivendo com a internet, que nos permite uma reunião desse tipo, né, à distância, com telefone celular, com água encanada, geladeira, padaria, supermercados, enfim. Nós temos o conforto de vivermos numa condição em que, com recursos financeiros, todas as nossas necessidades são satisfeitas. Agora, você imagina desencarnar no nosso mundo e reencarnar no meio de um mundo onde não existe nada disso. Não tem água encanada, não tem energia elétrica, não tem casa para morar, não tem nada. Um mundo primitivo, onde os habitantes vivem ainda de uma forma mais animalizada em função dos instintos. Então nós vamos ter o nosso conhecimento, a nossa inteligência, mas estamos privados de todo o conforto da vida que nós estamos acostumados hoje. Teremos que, se quiser comer pão, primeiro plantar o trigo, melhor, primeiro limpar a terra, depois descobrir as sementes, aí plantar o trigo, para depois de colhido preparar para poder comer um pão, que hoje nós vamos ali no supermercado ou na padaria e eles nos são entregues quentinhos e prontos para o nosso consumo. Então a expulsão do paraíso, ela tem uma analogia nesse sentido, de que espíritos mais endurecidos
não tinham mais o conforto de um mundo de provas e expiações e tiveram que reencarnar no mundo primitivo. Por isso eles se sentiram sem nada, perderam tudo aquilo que eles construíram, que eles conquistaram ao longo do tempo. Então, essa relação que existe nos mundos, nas diversas moradas da casa do Pai, elas não estão destinadas exclusivamente aos espíritos daquele momento evolutivo. Também são educandários, são escolas onde a misericórdia de Deus possibilita que os espíritos vivam as experiências que precisam para evoluir, para se libertar das paixões, para se transformar, para se aproximar mais das leis de amor e caridade. Tanto que foi justamente entre os judeus que o governador planetário, o espírito mais perfeito que já habitou o nosso planeta, renasceu, ou melhor, nasceu. E aqui, trazendo as verdades para aquele povo orgulhoso encontrar o caminho da humildade. E muitos encontraram. Muitos foram envolvidos por aquele momento de amor, de aprendizado oferecido por Jesus quando esteve aqui entre nós e que ainda se encontra emanando essas energias balsamizantes sobre todos nós nesse mundo de provas e expiações, nos mostrando o caminho para que nós possamos nos libertar das paixões e evoluir, aprendendo a caminhar. Então, os espíritos não estão presos aos mundos. Conforme a evolução individual, conforme o esforço que se faz de combater as suas más paixões e de se aproximar das leis de Deus, ele vai galgar esse privilégio de habitar um mundo melhor. Então, a Terra irá, pela transição, se tornar um mundo de regeneração. Mas aqueles espíritos que já se encontram nesse estágio ou que conseguiram evoluir mais rapidamente para esse estágio, já vivem em mundos de regeneração, antes mesmo da Terra evoluir. Então, se nós nos empenharmos, se nós nos dedicarmos na prática da caridade, do amor, no combate às nossas más tendências, nós vamos conquistar esse direito. Não precisaremos esperar que todos os habitantes da Terra estejam, em sua maioria, na condição de transformar o nosso mundo em um mundo de prova de regeneração. Se nós conseguirmos evoluir, nos destacando como um merecimento, encarnaremos num mundo melhor, galgando os estágios evolutivos, porque são muitas as moradas na casa do Pai. Naturalmente, quando se fala de extraterrestres, de vida fora da Terra, nos vem muito a imagem do cinema. Né? Os invasores virão e com seu conhecimento tecnológico muito mais avançado, irão nos conquistar, nos destruir, nos escravizar, porque a sua superioridade nos esmagaria. Isso está muito patente no cinema, né? Guerra dos Mundos e tantos outros. A imaginação do homem leva a transformar o extraterrestre num inimigo, num ser que vem para nos dominar. Bom, quando nós admitimos que eles existem e que existem espíritos que estão muito à frente da nossa capacidade, de uma forma evolutiva, estão muito à frente de nós, nós ficamos com essa impressão. Será que eles viriam invadir a Terra para nos dominar? Mas, se nós olharmos a história da civilização humana, nós vamos perceber que esse instinto de dominação, de imposição daquele que é mais forte, né, da supremacia da tecnologia, é uma característica nossa, de espíritos ainda primitivos, ainda no mundo de provas e expiações. É só nós olharmos como os conquistadores europeus agiram em relação
aos povos conquistados. Aqui na América do Sul, os portugueses, os franceses, os holandeses, todos se impondo a religião, destruindo civilizações. Na América do Norte, no México, os espanhóis, primeiro no México, na América Central, também dizimaram populações, destruíram culturas. Nos Estados Unidos nem se fala. Os ingleses varreram os resquícios das civilizações indígenas que estavam lá. Então, isso é uma característica nossa, de espíritos ainda endurecidos, ainda movidos pelas paixões. Os espíritos superiores, aqueles que conquistaram mundos e a liberdade de ir e vir, são espíritos que evoluíram na lei de amor. Então, eles têm essa capacidade de ir e vir. Espíritos que já vivem em mundos felizes, em mundos de regeneração, podem vir em provas, em missões, em mundos inferiores, para nos ajudar, como professores, como nos trazendo intuições. Mas nunca virão para nos dominar. Porque a evolução leva ao amor. E o amor leva ao desejo de que o outro seja feliz. E ninguém dominado, subjugado, é feliz. Então não nos preocupemos com a vida fora do nosso planeta, com os habitantes de outros mundos. Eles não virão com sua tecnologia, com suas naves espaciais para nos escravizar, nos dominar. Os espíritos superiores que vêm até o nosso planeta vêm para nos auxiliar, para nos intuir num caminho melhor, para nos mostrar como e o que precisamos fazer intimamente para que sejamos pessoas melhores e vivamos mais felizes. Porque a ganância e a vontade do domínio é uma característica de espíritos endurecidos como somos, porque ainda vivemos no mundo de provas e expiações. Mas aqueles que já galgaram a superioridade, essa superioridade, apesar do conhecimento tecnológico, ela é mais moral do que científica, é mais moral do que tecnológica. E a moral aproxima da lei de Deus, da lei de amor. Então todo o universo é habitado. Não há um lugar vazio. Vazio não existe, como está muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Não há nada inútil no universo. Deus não cria nada que não tenha valor ou importância. Todo o universo é habitado por seres em evolução. E aqueles que estão num patamar mais elevado e por isso têm essa capacidade de ir e vir, apesar das longas distâncias, né? Porque a imensidão do universo torna a nossa viagem algo impossível. Né? Para nós sairmos da nossa galáxia, precisaríamos de uma nave com a velocidade da luz e ainda umas 2 ou 3 gerações, né? Pela quantidade de anos-luz necessários para você sair de uma galáxia para outra. Quando nós sabemos que fora do corpo o espírito se locomove na velocidade do pensamento. E à medida em que ele evolui, ele vai se desmaterializando. Não precisa mais de corpos físicos, não precisa nem do perispírito, que é adequado a cada mundo. Então, no mundo primitivo, os espíritos que lá estão, encarnados ou não, têm perispíritos mais grosseiros, mais endurecidos. No mundo de provas e expiações, a mesma coisa. Os perispíritos são adequados àquele mundo, então têm as suas limitações. E à medida em que vão evoluindo, não precisamos mais da encarnação, e o perispírito também vai se desmaterializando. E isso dá a liberdade do ir e vir. Então, espíritos superiores, que já não têm nem perispírito mais, eles se deslocam à velocidade do pensamento. Quer dizer, não há limites para onde eles podem chegar. Mas eles só conseguem isso pela evolução moral, pela prática do amor, da caridade. Por isso, meus irmãos, não temamos os nossos irmãos que mais evoluídos vivem em tantas das outras moradas da casa do Pai. Ao contrário, se eles vierem até nós, será para nos ajudar a evoluir também.
não em função de dominação, de escravidão. Não temamos aqueles que são nossos irmãos, porque a humanidade, ela não está só na Terra, ela está em todo o universo e foi criada por Deus, simples e ignorante, com o mesmo processo, com o mesmo propósito e objetivo, o de atingir a perfeição. Então, as muitas moradas da casa do Pai oferecem condições para que cada um possa chegar à perfeição, que é o nosso destino. Não nos esqueçamos jamais que o Espírito mais perfeito que já caminhou sobre a Terra e que governa o nosso planeta até hoje, mesmo tendo a capacidade de serenar uma tempestade, de acalmar os ventos, de transformar a matéria mudando água em vinho, de curar as feridas, de limpar os leprosos, de trazer luz aos cegos. Este ser, com esse conhecimento, nos amou plenamente. Foi conduzido injustamente ao martírio da cruz e jamais se queixou nem se revoltou, dando o exemplo da sua superioridade, porque Ele nos ama, apesar das nossas imperfeições. Então, meus irmãos, o nosso futuro está traçado e depende do nosso empenho, do nosso esforço, nos conduzirmos de morada em morada, para que possamos um dia, totalmente desmaterializados, compreender a natureza íntima de Deus e vivemos a felicidade plena que a pureza nos trará. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, para que diante das provas tenhamos a vontade de superá-las e nas surpresas das expiações aceitemos as nossas próprias imperfeições e aprendamos com as experiências oferecidas, porque é a misericórdia e a justiça de Deus que nos coloca nesse caminho. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.